para toda a nossa irmandade, mocidade e crianças. Mais uma vez, alguns dos nossos irmãos anciãos do estado de Goiás se reuniram e em comunhão sentiram de gravar alguns versos recitados da Palavra de Deus, o qual consta no livro de aos Hebreus, no capítulo 11, trazendo o assunto, a natureza da fé e exemplos da fé tirados do Antigo Testamento. Que os versos que serão recitados a seguir possa cair dentro dos vossos corações, trazendo ânimo, consolo, conforto, esperança e bastante fé, para que possamos atravessar e vencer esses dias maus que estamos vivendo sobre a face da terra. Vamos dar início ao recitativo. Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, iremos recitar a Epístola aos Hebreus no capítulo 11, com o título A Natureza da Fé e Exemplos da Fé tirado do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, que por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheias, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, a esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter alcançado as promessas, vendo-as de longe e crendo-as, e abraçando-as, e confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam a pátria. Esse, na verdade, se lembrasse daquela donde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé,
Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões. Apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas desta terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Agradecemos a Deus por essa força e recitativo. Deus seja louvado. Guardemos esses versos maravilhosos que o Senhor nos preparou, recitado pelos nossos anciães do estado de Goiás. Por esses versos, pela natureza da fé, esse irmão que vos agradece, também diante de vós, passou pelo vale da sombra da morte, mas pela natureza da fé e a esperança e a oração dos santos, o Senhor nos tirou da UTI, do tubo, e convida para poder participar dessa alegria, desse recitativo, juntamente com esses anciães. Deus abençoe toda a querida Irmandade em todo o nosso mundo afora em que Deus tem preparado os santos de Deus.